São Mateus, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 10. Versículo de número 16. Quantos acharam, diga amém. O texto diz: Eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quem pode dizer amém? Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o santo nome de Jesus. Já louvamos a Deus e estamos ali na Rua Formosa intercedendo já há alguns dias pela vida do nosso pastor, que certamente vai e regressará em paz e trazendo boas notícias do trabalho missionário. Quem diz amém? Para nós, nunca é a mesma coisa vir ao culto de doutrina e não ouvir a voz do nosso pastor. Mas, tendo em vista que temos aqui pastores que o representam, o pastor Paulo, o pastor Martins, mas me é facultada esta oportunidade e com muito tremor, mas certos de que o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para falar nossa alma, iremos assim proceder em ouvir a voz de Jesus. Peço que as irmãs e os irmãos intercedam a Deus para que Ele permaneça falando ao nosso coração. Mas é de muito saber que o pastor Paulo e o pastor Martim teria aqui desenvolvido o ofício muito aquém de mim. Então, seria uma alegria poder também ouvi-los nesta noite. Mas o texto que lemos, ele fala sobre talvez um segundo ou terceira instrução de Jesus para os seus discípulos. Jesus está aqui orientando a igreja, orientando os seus discípulos, tendo em vista que a igreja dele aqui hoje, onde estão os discípulos de Jesus aqui nesta noite? Todos nós somos discípulos de Jesus. E ao observar o texto, é muito comum esta observação e natural para todos que já leram este versículo, compreender que existe, além de uma metáfora, paradoxos na metáfora de Jesus. Primeiro, ele diz: eu vos envio como ovelhas. Ele está atribuindo um termo, uma expressão que no Antigo Testamento Israel já possuía. Era ovelha entre lobos. Era o povo escolhido entre várias nações gentílicas. Em seguida, ele segue e diz: eu vos envio como ovelhas entre lobos. Eu tomei cuidado e destaquei que dentro deste versículo
dentro desta orientação de Jesus, dentro da construção do que Jesus queria falar para os seus discípulos, existe muito mais do que as letras literalmente expressam para nós. Se eu pudesse separar dentro deste versículo alguns personagens, eu diria que existem 4 personagens de destaque: ovelhas, lobos, serpentes e pombas. Mas existe, além destes, o personagem central, que é quem envia. Diga assim: quem envia, quem me envia é o meu pastor. É Ele que conduz a nossa vida. É Ele que diz a direção para onde nós devemos ir, seguir. E é interessante, já há uma contradição neste envio, porque nenhuma ovelha espera que o seu pastor lhe envie para um lugar hostil. Há sempre a perspectiva do pastor levar as ovelhas para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes. Mas aí nós vemos Jesus, depois de uma caminhada, depois de um caminho longo, ensinando os seus discípulos, agora preparando. E o cenário nos traz muito a compreender. Vou abrir aspas para falar alguma coisa aqui. Jesus vê tudo diferente. Jesus olha para tudo diferente. E é difícil compreender o olhar de Jesus. Quando Jesus fala, quando Jesus age, é fácil entender o que ele está falando e da forma que ele está agindo. Mas é difícil compreender sem o Espírito Santo, mas com o Espírito Santo, que estar aqui nesta noite é fácil compreender como Jesus está olhando o caminho para onde ele está nos enviando. Eu já queria começar dizendo para você que não se preocupe. Tranquilize a sua alma, porque o seu pastor, quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? Ele é a garantia do caminho que ele está dizendo para você trilhar. Fique tranquilo, porque ele tem o domínio de tudo nas suas mãos. Jesus é o provedor deste caminho. Não se preocupe. Será que de forma educada você pode dizer, botar a mão no seu coração e dizer para você mesmo aqui nesta noite: calma, alma minha, tenha calma. O nosso pastor está no controle da nossa vida. Alegias, surergias, elergiandoremiasu. Ele cuida de tudo. Nesta orientação de Jesus, como já falei, existe um cenário. Dentro deste cenário, tem a direção. Diga comigo assim: dentro do cenário, tem uma direção. Como eu já disse, quem envia, garante.
Está lembrado dos discípulos quando Jesus diz: olhe, entrem na embarcação e sigam para o outro lado. O texto diz que quando eles estavam no meio de uma tempestade, dentro do mar, sem ver de onde saíram e para onde estavam indo, porque a tempestade era muito adversa, vento contrário, mas quem enviou, garantiu. Não estava na embarcação na hora, mas estava observando. Não está, às vezes, de forma presencial, visual, mas está com você em espírito, está conectado com você. Porque quem enviou, não sei, o texto não deixa claro, mas de repente alguém que estava na embarcação achando que estava só com medo, com angústia, de repente pode ter pensado: foi ele que mandou a gente entrar, foi ele que mandou a gente seguir, e agora essa tempestade alcançou a nossa vida. Não se preocupe, certamente algum crente gritou dentro daquela embarcação, e em seguida parece que, sem ninguém perceber, vem Jesus andando por cima da tempestade e dizendo: eu estou vindo socorrer, eu enviei, eu garanto. Jesus não engana ninguém. Na vida, ele avisou que teríamos aflições. Mas ele garante que também não vai deixar só a sua igreja. Outra parte desse cenário é que tem um lugar. Ele envia, garante o envio, mas ele envia para um lugar. E isso cria, tem vez, na cabeça de um crente, um conflito. Porque o texto está dizendo que eu vos envio como ovelhas para o meio de... Diga assim: o lugar que ele nos enviou é para estar entre os lobos. Diga assim: não é para ser lobo. Aleluia. Jesus estava dizendo: eu vou enviar vocês para um lugar perigoso, para um lugar tenso, para um lugar de dores, para um lugar de percas, para um lugar de renúncias, para um lugar, muitas vezes, de angústia. Não estou fazendo apologia que o cristão deve sofrer, mas eu estou dizendo nesta noite que discípulo, ele precisa aprender a não esperar ouro e prata como retorno da sua obediência ao seu pastor. Como é, pastor? Ele não deve esperar ouro e prata. Mas se Jesus mandar, irmã Maria, é bem-vindo e a gente dá glória a Jesus. E vai chegar o tempo que ele vai dar muito ouro e muita prata, e vai abrir os portões e os celeiros dos céus, e vai fazer prosperar aquele que ninguém imaginou. Ele vai fazer prosperar. Mas também dentro deste caminho há um caminho de muitas dificuldades, de muitas lutas, de muita adversidade. E Jesus aqui estava preparando os seus discípulos para este caminho. Tem uma direção, tem um lugar, e também tem algumas condições, irmão Alda. A condição é ser ovelha no meio de... Diga comigo assim: ser ovelha no meio de lobos. Essa é a parte difícil.
eu envio e garanto. O caminho é difícil, mas eu estou garantindo. Você vai vencer, você vai ter sucesso. Vai dar certo. Aonde você bater, a porta vai abrir. Aonde os teus pés pisarem, vai prosperar. Aonde a tua mão tocar, haverá prosperidade. Agora tem uma condição. Não dá para ser lobo. Tem que ser ovelha. É um pastor especial o nosso Jesus. Porque primeiro ele nos envia para estar entre lobos, mas precisa que permaneçamos sendo ovelhas. Ele ainda abre e dá ainda como ser a ovelha. E o texto diz: portanto, repita comigo, portanto, sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tem crente que dá um nó na cabeça quando lê esse versículo. Como assim? Abra sua Bíblia. Provérbios, capítulo de número 14. Jesus é demais, irmão. Jesus é Jesus de Nazaré. É o nosso amigo. Provérbios 14, versículo 15 diz assim: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus. São antagônicos. É conflitante. Este provérbio está dizendo que não tem como ser simples e ser prudente. Simples anda de um jeito, prudente anda de outro jeito. Tem mais um versículo, capítulo 22 de Provérbios, o versículo de número 3. Diz assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples prosseguem e sofrem as consequências. É conflitante, mas é porque a gente não consegue às vezes enxergar como Jesus enxerga. Jesus está vendo tudo diferente do que você está vendo. Você vê crise, Jesus vê oportunidade para fazer você prosperar. Você vê lágrima, vê luto, vê adversidade. Jesus vê portas largas se abrindo depois da tempestade que você está passando. Capítulo de número 7 de São Mateus. Divida comigo este versículo, que o Espírito Santo me faz lembrar aqui. Vamos tentar descrever o que é prudente. Capítulo 7, versículo 24, assim: portanto, todo aquele que ouve, que escuta estas minhas palavras e a pratica, será semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Entendemos que o homem prudente, ser prudente, é ser prevenido. É prever. Ele está atento. Isso dentro de uma compreensão natural. Mas na comparação de Jesus,
o que Jesus estava querendo permear no coração dos discípulos é que eles já sabiam. Primeiro ponto, eles já entendiam, porque Jesus já tinha esclarecido que iria enviá-los para o meio de lobos. Então eles já sabiam que precisavam se prevenir de algumas coisas. Precisavam ser prudentes, passo a passo. Mas quando Jesus compara com a serpente, com a sagacidade que a serpente tem. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 3. Por favor. No versículo 1 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e serei como Deus, conhecendo o bem e o... Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Quando a serpente sai para a sua vida noturna, para caçar, ela faz caminhos de proteção. O caminho da serpente para atacar a sua próxima vítima não é um caminho direto, objetivo. Ela cerca. Ela a rodeia. Ela enxerga mal. Algumas delas quase não enxerga. Mas tem sensibilidade. Tem delicadeza no sentir. Prevê, sim. Mas constrói um caminho de proteção para atacar. Ela é sagaz. Ela faz a mulher no Éden identificar o mal dentro da sua fala, despertando o desejo nela. A sagacidade ou astúcia da serpente. A astúcia quer dizer o indivíduo que consegue o que deseja com habilidade. Jesus está dizendo aos seus discípulos, olha, vocês precisam ter cuidado, mas precisam saber e compreender o tamanho das adversidades que vocês vão encontrar neste caminho. Precisam ser espertos, mas é uma expertise sem malícia. Precisam ser atentos, mas sem malícia. Precisam ter ciência do mal, conhecer o mal sem experimentá-lo. Conhecê-lo sem se envolver com ele. Conhecer o cheiro sem nunca ter usado este mal.
andar por caminhos que lobos andam, sem virar lobo. Contraponto a isso, ele, para confundir ou para esclarecer aos seus discípulos, ele diz: mas eu preciso que sejam prudentes como serpentes, mas simples como pombas. Pura, limpa, verdadeira, digna, preparada. Observa o que a Bíblia diz sobre as pombas, em Gênesis ainda, no capítulo de número 8. Essa zoada das folhas mexendo alegra o nosso coração. Versículo de número 8 diz assim: depois soltou uma pomba, Gênesis 8, versículo 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achando onde pousar a planta do pé, voltou a ele para a arca, porque as águas ainda não estavam sobre a face da terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba para fora da arca. Quando a pomba voltou a ele, à tarde, no seu bico havia uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas esta não tornou mais a ela. Certamente a pomba achou um lugar firme e pousou. A simplicidade da pomba é tão grande que ela é capaz de pousar em terra firme diante de um leão faminto. A ingenuidade na pomba. E como ser, pastor? Atento como uma serpente, sagaz, atento, astuto, ingênuo como uma pomba. É contraditório esta fala. Dá um conflito na mente do crente. Aonde está o equilíbrio disso? Como encontrar este desenho? Como viver neste mundo sem malícia? Abre aspas. Hoje nós vemos a fala de alguns cristãos dizendo: a gente tem que entender, falando de pecado, a gente tem que suportar, a gente tem que... Pecado é para ser confrontado. Pecado é para ser rejeitado. Pecado é para ser excluído da nossa natureza. Pecado é para ser expurgado de dentro de nós. Precisamos ser mais contundentes. Não precisamos aceitar as coisas deste mundo. Apesar de viver nele, viver entre lobos, não precisamos nos comportar como lobos. Mas a gente tem que, pastor, a gente tem que ter um jeito assim. Não tem jeito para o pecado. O jeito para o pecado é o sangue do Cordeiro de Deus, é vida santa.
Não tem arrumadinho com o pecado. Não tem um jeitinho de ser crente. Ou é crente em Jesus ou não é. Ovelha tem cheiro de ovelha. Ovelha tem roupa de ovelha. Ovelha tem cabelo de ovelha. Ovelha tem andar de ovelha, tem cheiro, tem comida de ovelha, tem conversa de ovelha. Alergia suremergias. Ovelha não olha para onde lobo olha. Ovelha não come onde lobo come. Brincadeira de ovelha é diferente. O sorriso de ovelha é diferente. Primeira coisa, lobo não depende de guia. Lobo vai para onde quer. Lobo come do resto. E outra coisa, o lobo quer a parte melhor do outro. Ovelha não. Guiaçuré. Ovelha fica meio que assim, meio esperando alguém dizer, vá para ali. E vem o pastor dela, com vara e cajado na mão. E vai guiando, e vai direcionando. E a ovelha, quando está cansada, quando está angustiada, ela não tem nem força para comer, nem para deitar em pastos verdejantes ela tem força. Mas o pastor, que é aquele que guia pelo caminho, ele providencia que ela descanse pelas suas mãos. Ele vai com o cajado e puxa a patinha dela de trás, depois puxa as patinhas da frente. Daqui a pouco a ovelha que não sabia se alimentar baixa no pasto, com boca no pasto bom, e começa ali naquele dia cansado, naquele dia de adversidade, mas comendo, porque o pastor está cuidando dela. Mas lobo, alegre a suré. O Fusquinha está descendo a ladeira agora. Agora aperte o cinto, porque eu vou entregar a mensagem todinha que Jesus colocou no meu coração para você. Diga assim: lobo é lobo. Ovelha é ovelha. Diga para o companheiro, para a irmã, para o irmão que está do seu assim, lobo é lobo. Ovelha é ovelha. A prudência que Jesus quer extrair da serpente e quer implantar o conceito no coração dos seus discípulos e no nosso coração nesta noite é a prudência de uma sentinela. De um soldado que está tomando conta de uma grande fortaleza. Como é que se comporta o soldado? Atento. Balançou uma palha ali, ele já está. Mas está distante não. Eu quero o pecado longe. Mais longe possível. Pastor, que fortaleza é essa? A fortaleza se chama sua alma. Agora existe uma briga nos céus, pleiteando a tua alma. Alguém deseja tragar ela, mas você que é ovelha, você tem um pastor que está guardando, cuidando, livrando, protegendo a sua alma. Mas pastor, é difícil, porque às vezes estamos entre lobos, e lá na empresa, lá na faculdade, a gente precisa e tal.
Ovelha nem conversar isso conversa. Ovelha não tem muita conversinha não, pastor Paulo. Ovelha diz assim: pastor, é para ir para onde? Aí escuta a voz do Espírito Santo. A direção é culto de doutrina em Abreu e Lima. Chega no espelho e diz: pastor, a roupa é essa. Aí o pastor diz: ajeite a saia, ajeite a calça, ajeite o cabelo, se arrume, se aprume, porque os lobos estão atentos a você e quer que você seja igualzinho a ele. Não, pai, para que isso tudo? Para que desse jeito? Para que ser assim? É só um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso é conversa de lobo. Fusquinha está descendo a ladeira. Agora suporte o pastor jovem que está ali falando nesta noite. Você tem um pastor. E está entre lobos. Fique atenta. Preste atenção. Parece um discurso tão antigo, mas lobo quer sempre amizade com ovelha. Sempre tem um lobo que diz assim: olha, eu sou lobo, mas eu gosto de ovelha, deixa eu ficar por aqui. Nesta noite, os olhos de chama de fogo do pastor desta igreja está passando por aqui nesta noite e está verificando aonde está o lobo que está entre nós, porque possivelmente possa haver entre nós alguns lobos. Mas não se preocupe não, se ele estiver aqui hoje, ele vai sair daqui de todo jeito. Ou vai se converter a ovelha. O texto diz em São Mateus, no capítulo de número 10. Observe na sua Bíblia, por favor. No versículo 16. Em algumas Bíblias, vai estar escrito assim: portanto, sede prudentes como as serpentes e simples, de simplicidade. Simples, isso é simples. Mas a palavra correta, a palavra adequada, que vem dos manuscritos originais, se parece com esta, mas é simplices. Simplices, essa é simples. Mas ser simples não é tudo de ser simplices. Na sua Bíblia pode ser que esteja S-I-M-P-L-E-C-E-S, simplices. Ou simples. O que é simplices? Simplices como as pombas. Quer dizer, esta palavra tem o sentido de ausência do mal. Pureza. Prosperar sem malícia. Sabe aquele crente que ele se acha precavido, jeitoso? Vou lhe confessar algo aqui nesta noite, para concluir a minha fala. Tem hora que me incomoda quando alguém diz comigo e com a minha menina que a gente é esperto em conversar, é jeitoso no trato. Me incomoda.
quando algumas pessoas interpretam malícia na fala. O cristão verdadeiro que é simples, que não tem malícia dentro de si, que tem ausência de mal dentro de si, ele não precisa de malícia, de artimanhas, de articulações, de jeito, de habilidade. Por mais que ele seja habilidoso, jeitoso, educado, respeitador, e quando alguém identifica um crente assim, começa a atribuir alguns nomes e alguns termos com ele. É como aquele crente que ele só quer ser o santo, ele só quer ser o mais assim, o mais assado. Não se preocupe não. É melhor do que só parecer. Porque tem um crente que parece. Fala direitinho. Conduz direitinho. Fala mansinho. Tem jeitinho. Mas é malícia dentro do coração. Está ali, mas está articulando alguma coisa. Está querendo se beneficiar de alguma coisa. Mas vai chegar o tempo que o pastor dessa igreja vai olhar e vai dizer assim: saia do meio das minhas ovelhas. O pastor desta igreja não está dormindo, ele está atento e verificando o coração de todos nós aqui nesta noite. Diga assim comigo: simples. Diga assim: eu preciso ser prudente, mas preciso ser simples. É puro, digno, verdadeiro, sem falsidade. Me permita a expressão, sem malandragem, sem jeitinho, sem articulação. Ou você é ou não é. Crente não se esconde atrás de farda, atrás de terno, atrás de gravata, atrás de fala mansa. Crente tem que se esconder em Jesus de Nazaré. Vai para a fenda da rocha, te esconde lá, que lá você vai ver a glória do Altíssimo. É difícil viver neste mundo onde tem tanta gente articulando, tanta gente com estratégia, mas ele esqueceu que o dono da estratégia é Jesus de Nazaré. Foi ele que disse: eu vou enviar você para entre os lobos. Ele não precisa da sua ajuda. Ele precisa que você seja ovelha. Não, eu vou falar com a dirigente. Não, eu vou ficar aqui para ele me ver. Não, eu vou falar assim, eu vou andar com a roupinha assim, eu vou andar com o cabelinho assim. Não precisa. Jesus está de olho em você. Ele sabe o caminho que você está fazendo. Ele sabe como é a tua alma de verdade. Seja puro. Seja íntegro. Precisamos limpar o nosso altar.
precisamos purificar o nosso altar. Crente é sim, sim ou não, não. Ou é ovelha ou não é, ou é lobo. Meu Deus, me ajude, Jesus. O Espírito Santo está com a ferramenta dele nesta noite para o nosso coração. E parece que eu sinto ele com a sua chave fundamental apertando. Ai, assure, assé. E dizendo, estou calibrando você. Recuse, renuncie. Decline, recue, volte. Fique no lugar que eu quero você. Fique na posição que eu estabeleci você. Vou restaurar a sua vida. Agora seja ovelha. Não use roupa de ovelha. Seja ovelha. Ser simples é de dentro para fora. A pureza é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Sinta Jesus nesta noite. Sinta Jesus nessa noite aqui dizendo para você, eu quero você puro. Eu quero você limpo. Eu quero sua mente sã. Eu quero sua mente pura. Eu quero sua mente sarada, os seus olhos sarados, o seu corpo sem mácula. Eu quero a sua fala pura. Você quando vem aqui para adorar Jesus, você precisa estar com a sua boca pura, seus olhos puros, com a sua vida pura. Será que você pode fechar os seus olhos nesta hora? Nesta hora. E pedir para que o Espírito Santo nesta noite invada a tua alma, a tua mente, o teu coração e vá mostrando para você que você precisa purificar o seu altar nesta noite. Será que você já consegue sentir Jesus dizendo para você? Deixa essa amizade. Não assiste isso. Não vai por esse caminho. Muda a direção. Muda o caminho. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito de Deus. Oh Espírito de Deus, oh Jesus, nos faz puros, nos dar um altar puro, Deus, vai assuré. Tira a malícia, destrói o que não é teu. A tua igreja te adora nesta noite. Nos dê força, renove a nossa alma. Não queremos ser parecidos com lobos. Sinta Jesus abraçando a sua alma aqui nesta noite. Sinta Jesus renovando a sua alma aqui nesta noite. Dizendo, se acalme, eu estou no controle da sua vida. Seja ovelha. Se acalme, seja ovelha.